2 Crônicas, capítulo 20, todo o capítulo 20, que nós vamos discorrer exatamente aquilo que Deus falou hoje aqui, na palavra até que a irmã Glória estava colocando diante do Senhor. Todos achamos a Bíblia? Amém. Quem não trouxe a Bíblia fica lá de um cristão. O cristão dá com a Bíblia. O crente esquece ali, esquece lá. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, como alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Ó Deus, nós te agradecemos, porque Tu és o mesmo Deus que esteve com Josafá naqueles dias. Tu és o Senhor que está no nosso meio. Tu és o Deus que peleja pelas nossas guerras. Ó Deus, e desse relato, Senhor, a gente pode observar, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua palavra, quantas lições, quantas coisas importantes para entendermos que não importa, Senhor, o momento, não importa o contexto, Tu és o Deus que dá resposta, Tu és o Deus que dá vitória. Senhor, continua falando aos nossos corações, que não seja o homem, mas o Teu Espírito Santo falando através do homem. Pai, te agradecemos por essa palavra. Abençoa aqueles que ainda porventura estão no caminho da Tua casa. Fica conosco, nos edificando, nos consolando e nos exortando em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus por si só já fala. E eu quero, pelo menos aqui, trazer 12 princípios. Eu já preguei essa palavra aqui uma vez. E ela tem o título de O Deus das Impossibilidades. Amém? Amém. Esse amém aí hoje ficou até envergonhado. Vou perguntar de novo. O Deus das impossibilidades. Amém. Ou cremos ou não cremos, irmãos. Ou cremos ou nós não cremos. A situação que Josafá se encontrava aqui nesse momento, Israel já estava dividida, ali era o reino sul. Vieram quantos inimigos contra Josafá? 3 inimigos. 3 exércitos. E Josafá tinha apenas um reino naquele momento. 3 contra 1. Meu irmão, não importa quanto venha contra você, quantos venham contra você. Se você está com Deus nós somos o quê? A maioria. Com Deus nós somos a maioria. Não tem jeito. Pode vir qualquer exército. Com Deus nós somos maioria. Em Jeremias 32, 17, Deus fala que não, através de Jeremias, que não há palavra maravilhosa, que não há coisa maravilhosa que Deus não possa fazer. Irmãos, a palavra que Deus colocou aqui na boca da serva dele, a irmã Glória, eu quero que você entenda isso. Deus está falando que Ele quer repetir milagres aqui na vida de pessoas. Agora é necessário que você creia. Creia e creia e creia. E Lucas 1:27, Gabriel dizia para Maria: os impossíveis dos homens são possíveis a quem? A Deus. Então eu estou lembrando algo que muitos de nós já sabemos. Claro que nós já sabemos disso, mas de vez em quando a gente esquece do Deus que nós servimos. E eu coloquei aqui: Deus está no controle. Não vou ler o texto por causa de tempo. Em Isaías 43, todo o capítulo 43, mostra que Deus tem todo o universo na sua mão. Jó 1:2 mostra que Deus tem o comando do mundo espiritual, porque o diabo teve que pedir permissão. Lá em Gênesis 45, quando conta a história de José e Deus colocou ele como governador do Egito, nos faz entender que Deus tem o controle da história. Não importa esses movimentos aí que estão surgindo, casamento com 4, com 5, porque daqui a pouco a gente vai ter, alguém vai levantar: não, eu tenho direito de casar com ter 5 mulheres. Outro: não, eu tenho direito de ter 5 homens. Porque a coisa está sem parâmetro, entendeu? Está tudo errado. Um pregador disse no passado, e é uma verdade: se Deus não destruísse o mundo com juízo, Ele terá que pedir desculpa de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, perto do mundo que está hoje, é santo. É um lugar santo. Tamanha é a imoralidade e as coisas que nós temos visto nesse dia de hoje. Mas Deus está no controle de tudo. Deus só está dando corda para o diabo, que
que nem dá corda para o cachorrinho na coleira. Pois, ó, é só puxar. O diabo sabe que ele tem um limite. Ok? E Deus tem o controle da nossa vida. O Salmo 139, Davi discorre ali, o Deus que conhece todos os aspectos da nossa vida. E aí, dado essa introdução, eu não vou ler de novo os textos, porque vocês já leram, por isso que eu quis que fizéssemos a leitura geral desse capítulo, mostrando o Deus que faz as impossibilidades, que opera maravilhas. Mas, a partir do verso 2, os inimigos aparecem contra Josafá. Se a gente ler a história de Josafá, Josafá fez algumas pequenas reformas, algumas mudanças. E isso não agradou o diabo. Toda vez que a gente se propõe a fazer algo que venha mudar nossa vida, de oração, de leitura da palavra de Deus, de envolvimento no reino de Deus, o diabo sempre vai se levantar. E os inimigos vieram, porque Josafá estava fazendo a vontade de Deus. Toda vez, irmãos, pode ter certeza disso, você começa a fazer algo que agrada a Deus, o diabo vai se levantar com inimigos, de várias maneiras, várias situações. Pode ser doença, pode ser pessoas, pode ser circunstâncias, os inimigos vão surgir. O medo vai surgir, no verso 3 mostra que Josafá teve medo. Ele é um homem, como eu e você. A gente tem medo, a gente tem uma reação normal. Mas Josafá, ele teve medo. Mas ele não se desesperou, não fugiu e não culpou outros. O que Josafá fez? Ele foi buscar a solução em quem? Em quem, irmãos? Em Deus, no Senhor. Ele teve medo, mas ele se pôs, diz o texto, a buscar ao Senhor. Verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele foi buscar em Deus o quê? A solução daquele momento. Não importa se você está diante do mar, não importa se você está diante das muralhas, não importa se tem vários exércitos, se Deus está com você, você não tem que temer. Você não tem que temer, você tem que realmente crer. E continuando, aí no verso 4, Josafá dá uma dica ali para vencer os problemas, as dificuldades. Ele uniu todos, ele mandou chamar todo mundo, houve uma unidade. Aí o Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o texto começa, vai até o final. Aí lá embaixo diz que quando há essa unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, se há uma unidade, se todos estão comprometidos, se um ao outro está ajudando, se todos nós queremos realmente vencer aquele objetivo, a vitória virá. Aí no verso 6, Josafá começa a fazer a oração correta diante de Deus. No verso 6, ele começa a dizer: Ah, Senhor nosso Deus, porventura não és tu o Deus dos nossos pais? Não és tu que domina sobre céus e terra? Não, na tua mão não há quem te possa resistir. Irmãos, Deus sabe disso. Deus sabe que Ele é Senhor de tudo e de todos. Mas Deus quer que eu e você reconheça a sua soberania, reconheça o seu senhorio, reconheça que Ele tem poder absoluto sobre tudo. Mas você tem que chegar diante dele e falar isso para ele: Senhor, lembra da tua promessa, lembra disso, lembra daquilo. É a palavra certa de falar com Deus. Às vezes a gente não consegue. Tiago vai dizer que você não consegue porque você pede mal, você pede de qualquer maneira, você fala de qualquer maneira. E a gente tem que saber falar com Deus, conversar com Deus, requisitar de Deus, falar com Deus, se posicionar diante de Deus. E ele diz aqui, lembra as promessas de Deus. Verso 7, verso 8, verso 9. Josafá conversa com Deus e lembra, não que ele está lembrando a Deus, mas ele está dizendo do Deus que é Abraão, teu amigo. E ele fala no verso 8 e verso 9, ele está falando do templo, dizendo que naquela casa
ali naquela casa, Deus fez uma promessa, que toda oração, ó, ele fala que naquela casa, no verso 9, se algum mal nos sobrevier, a espada, castigo, etc., ele diz, diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele lembra a Deus, e Deus manda que a gente lembre mesmo. O Salmo 119 diz aqui no verso 49, lembra da tua promessa que fizeste a teu servo. Obrigado. Lembra da promessa que fizeste, pela qual me tens feito esperar. Lembra da promessa. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma promessa. Cada um de nós aqui tem uma promessa de Deus. Então, nós podemos chegar diante de Deus e falar isso com Ele? Sim. Ele mesmo diz, fazei prova de mim. Ali sobre o dízimo. E o Salmo 33 ele vai dizer, prova e vê que o Senhor é bom. Então, aí no verso 12, que eu não estou fazendo aqui uma exegese de todo o texto, ele diz, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Há momentos, queridos, que na nossa vida não temos condições de vencer. O nosso limite está, por isso que Deus manda remover a pedra. Remover a pedra, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, é aquilo que você pode fazer. Mas ressuscitar Lázaro, é Ele que vai fazer. O que é possível para mim e você fazer, remover a pedra, a gente pode remover. Mas o milagre, é Ele que vai fazer. Então, nesse momento aqui, Josafá diz, porém, ele não sabe o que fazer. Porém, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Estão postos em Ti. Em Deus, no Senhor, nas Suas promessas, crendo que Deus fará, que Deus vai abençoar. Ele é um braço estendido, Ele é um Deus de riqueza, Ele é um Deus de sabedoria, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus da impossibilidade. Não tem impossibilidade para Deus. E verso 13, ele diz, ele convocou todos para buscar a quê? Buscar a quem? O Senhor. O pastor está falando aqui dos desafios da igreja. Essa igreja que eu estava ministrando ainda agora está também com o mesmo desafio. E pela manhã lá o pastor Douglas estava falando também de um grande desafio. A bandidagem que andou fugindo por aí, está tudo por lá naquela área lá. E ali em Costa Barros. Mas o objetivo da igreja não é fugir. Quem tem que fugir é o diabo. Ó Deus! Quem tem que fugir é o diabo. Ó Deus! A igreja não teme nada, porque o Senhor está com ela. A gente tem que, claro, não estou falando aqui da gente ser inconsequência, da gente ser, não. Mas nossa luta, eu dizia para um grupo ainda agora, não é contra a carne e contra sangue. Não vamos lutar contra pessoas. Nós não vamos lutar contra homossexuais. Nós não vamos lutar contra... Nós vamos lutar quem está por trás disso. Quem está incentivando isso? Quem está fazendo a cabeça disso, que é o cabeça esmagada, que é o diabo? Nós temos que lutar contra ele. Não é contra pessoas, não é contra o vizinho, não é contra o fulano. É contra ele que está por trás. Porque nós não podemos focalizar em pessoas. Nós temos que focalizar no mundo espiritual. Isso é uma guerra espiritual, irmão. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, mas a gente vê muito crente de qualquer maneira e preocupado com coisa que vai ficar. Então fica preocupado, porque eu vou embora, fica aí, vai lá. O pastor estava falando lá essa manhã lá, ele está dizendo que o tesoureiro chegou para ele e falou, pastor, nós temos quase 50 mil, mais de 50 mil em caixa. Ele falou, amém, vamos investir tudo na obra. Mas não vai fazer poupança? Não, a poupança é fazer a obra. Fazer a obra, investir em reino, investir nas pessoas, investir em folheto, investir isso, levantar, melhorar aqui a igreja, melhorar ali, ficar guardando para quem? Para o anticristo? Não, é investir no reino. Ó Deus! É fazer as coisas que Deus. Ó Deus! Às vezes a gente não entende essas coisas. O nosso pensamento está muito preso a certas coisas. Então eles buscaram.
E o texto fala no verso 14, 15, 16 e 17, que quando a gente busca Deus, Deus fala conosco. Amém. Deus levantou o profeta. E Deus falou: Deus. buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando a gente busca no momento da angústia, eu não sei qual é a angústia e qual é a dificuldade que você está passando. Mas se você buscar Deus hoje aqui, Ele vai falar com você. Deus, aleluia. Eu creio até que Ele já falou. Glória. Ele só vai complementar ou talvez nem precise. Porque, irmãos, existem vários crentes. Tem aquele crente forte, que Deus pode não falar com ele, mas ele sabe que Deus está com ele. Mas tem a outra, aquele crente fraco, aquele que você tem que ter muito cuidado para falar com ele, que é fraco, daqui a pouco vai na cabeça dos outros. Aí depois tem lá o crente criança, que é menino, criança, que nunca cresce. Está sempre na igreja, tanto tempo dando leitinho para ele. Mas tem um que é perigoso, que é o crente carnal. Aquele carnudo, aquele que está dentro da igreja, usa roupa de crente, está tudo como crente, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Nenhum com Deus. Então essas pessoas, esses grupos de pessoas, estão no nosso meio. São pessoas do nosso meio. Nem todo mundo que está no meio da igreja, querido, é santo, é justo, é verdadeiro, é correto. Jesus, mesmo entre os 12, tinha um que o traiu. Tinha um que o traiu, tinha um que fez uma série de coisas. Então a gente tem que entender muito bem isso. Deus fala. Deus, aí o verso 20, olha que coisa tremenda no verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Querido, profeta de Deus. Não é profetada aí não. Visagem, revelamento tem por aí não. Eu estou falando de homens comprometidos com Deus. Pessoas que você vê lisura, pessoas que você vê comprometimento, pessoas que você vê aquelas pessoas realmente que se envolvem. Eu estou falando com um grupo de diáconos lá na igreja, e esse estudo é geral para a igreja, e eu estou falando para os irmãos. Irmãos, não é nenhum. Você não está no nível baixo, você ficar aqui na porta da igreja entregando um folheto. Você é tão importante como quem está aqui pregando a palavra. Para Deus não está olhando, Deus está vendo, você está ali por amor, você está ali entregando a minha palavra, como o meu servo está lá entregando a palavra. No mesmo nível, Deus não está fazendo separação. Não, se eu não estiver na frente, querido, até quem entrega os envelopes dentro da igreja, quem limpa, quem cuida. Meu irmão, a única coisa que Deus, que a gente pode dizer que há uma cobrança, é quem dá mais, ele vai cobrar mais. Quem dá mais, os ministérios, tem ministério maior nem menor, tem ministérios com maiores responsabilidades, o ministério que Deus vai cobrar mais. Eu, por exemplo, que ensino a palavra, está lá em Tiago, Deus vai cobrar mais. Eu sou pastor, como pastores aqui, seremos muito mais cobrados de Deus do que você pensa. Porque você que está aí sentado, e eu sei muito bem disso, e creio que esses homens aqui sabem da responsabilidade de você ser pastor, de você estar numa liderança, de você estar pastoreando a igreja. Você sabe que Deus vai cobrar, e Ele diz: procura ver o estado das minhas ovelhas. Mas a Bíblia também diz que nós devemos honrar os nossos líderes, devemos orar por eles, devemos estar juntos, porque são as pessoas que zelam pelas nossas almas, o apóstolo Paulo está dizendo. Então, crede nos profetas de Deus, para você prosperar. Homens e mulheres de Deus. Quando esse grupo que a gente está lá ministrando lá de batalha espiritual, você vê a sede das pessoas, as pessoas dizendo: pastor, vem para cá, ensina a gente aqui, tal. Eu fico vendo, meu Deus, gente pedindo para ensinar a palavra de Deus, enquanto outros não querem nada da palavra de Deus. Não querem aprender. Queridos, eu não estou falando isso por causa do seminário aqui não. Mas muitos estão perdendo uma oportunidade que talvez não venha mais. Aí depois vai ficar lamentando. As oportunidades precisam ser alcançadas agora. Deus. Então Deus está dando oportunidade, e a gente vê lugares onde as pessoas querem aprender, querem se envolver na palavra, estão com sede, e outros que têm essa oportunidade, mas não estão preocupados com isso. Até o momento
que se defrontarem aí com essas religiões falsas, esses esotéricos, aí não ter argumento e não ter nada para falar e envergonhar ainda por cima do Evangelho. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não quer nada. Como dizia uma expressão popular na época, não está nem aí para a hora do Brasil. Hora do Brasil, porque na hora do Brasil ninguém nem liga o rádios livres, não estou mais preocupado com aquilo ali. Entendeu? Na época da ditadura o pessoal ainda escutava lá, mas nem isso, não estou nem aí para a hora do Brasil, não estou nem aí. E muitos estão assim dentro da igreja, não estão nem aí. Tem oportunidade, irmão, se eu pudesse voltar atrás, as oportunidades que eu tive com homens de Deus, me ensinando a palavra de Deus ali. Ai, hoje eu tenho oportunidade de aprender, tenho oportunidade, está saindo tantos livros fantásticos, tantas bíblias de estudo, só que é caro, infelizmente. E esses dias eu fui presenteado, meu irmão lá me abençoou com uma bíblia lá, de estudo, interessante, bíblia de estudo MacArthur, eu tenho essa bíblia em espanhol, coisa profunda, e a gente fica ali, né, esse, eu quero aprender aqui, e quando tem gente que vai na Bíblia, nada contra, irmão, CD evangélico, nada contra, apesar de alguns cantores aí, ontem mesmo, não estava contando uma coisa de uns cantores evangélicos, só Jesus, terrível, dá fama aí, esse dá fama aí. Mas se todos fossem ali para buscar, pode buscar o seu CDzinho, mas buscasse livro para ser edificado, buscasse Bíblia de estudo para poder aprender mais. Mas o povo não quer nada. Mais tarde vamos ver o resultado disso. E outra coisa, o verso 21. Josafá entende o poder do louvor, o poder da adoração. Ele coloca os músicos, né? Não é porque ele detestava os músicos, vou botar os músicos logo lá para morrer todo mundo. Não. Ele sabia o poder da adoração, porque Davi falou da música, do poder da adoração. E ele colocou ali, adorar, buscar ao Senhor. E a Bíblia está repleta de experiências como Paulo e Silas, que adoraram o Senhor na prisão, e Deus trouxe o quê? Terremoto. Salvou pessoas ali? Salvou, fez coisas tremendas com aqueles homens adorando e louvando a Deus. Adorar a Deus e louvar a Deus no meio de uma luta. E eu falei um dia desse aqui, pregando aqui, de você adorar a Deus, ainda que você não tenha resposta, ainda que você não tenha nada, não vê nada, ainda que o céu esteja fechado. E Jó disse palavras fantásticas: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus dá ou não dá, se Deus abençoa ou não abençoa, eu continuo servindo a Ele, não importa a situação. E é isso. Essa é uma das receitas, porque a Bíblia tem muitas coisas. E aí tem o verso 26, que diz: ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. E por isso clamaram ali, e aquele lugar passou a ser o nome de Vale da Bênção. Essa palavra no hebraico, ela significa poder ou bênção que vem ao dobrar os joelhos. Poder e bênção que vem, algumas Bíblias até têm essa expressão, bênção que vem do dobrar dos joelhos. Oh Deus. A bênção que vem do dobrar, porque o povo aqui dobrou o joelho e adorou. Alguns pensam que a posição de joelho é a posição de derrota, de rendido. Não, é a posição de vitória daquele que tem vida com Deus. Dobrou o joelho, Deus abre porta, Deus faz coisas tremendas ali. E eles dobraram o joelho e a glória de Deus veio e eles venceram.